O assunto agora é a criação da primeira zona eleitoral especializada em matérias criminais aqui no estado do Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o juiz eleitoral da primeira zona eleitoral de Natal, Kennedy Braga. Seja bem-vindo, doutor Kennedy. Obrigado. Doutor Kennedy, explica pra gente o que é essa zona eleitoral especializada em matéria criminal. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela já analisava crimes eleitorais. O que é que mudou agora? Bom, nós tínhamos uma multiplicidade de zonas em que a competência ela era de cada zona onde ocorreu o fato. Com essa mudança, nós teremos agora uma competência única, ou seja, a base territorial da competência da primeira zona eleitoral passou a ser todo o estado do Rio Grande do Norte. Antes, esses crimes que eram crimes especiais e resultante apenas do processo eleitoral, ele, com essa mudança, que já vem de uma decisão prolatada pelo STF, ele passa a ser, a zona vai passar a processar, além do crime eleitoral específico, aqueles crimes correlatos, que tenham relação com o crime eleitoral. Digamos, você cometa um crime de corrupção, antes o processamento seria numa vara comum, da Justiça Comum. Com essa modificação, além do crime eleitoral, se processa também um crime que deveria se processar numa zona comum, aliás, numa vara comum, na Justiça Comum. Então, a Justiça Eleitoral, com essa modificação, ela passa a ter uma competência ampliada. Quer dizer, além de você processar o crime propriamente eleitoral, também o crime comum. O senhor pode dar exemplos para a gente de, por exemplo, crimes que antes seriam julgados na Justiça Comum e que agora podem ser julgados também na Justiça Eleitoral? Pode ser. Crimes de descaminho, crimes de corrupção, crimes decorrentes de arrecadação, né, ilícita de fundos para efeito de patrocinar candidaturas, quer dizer, todo e qualquer crime que seja correlato ou que tenha por finalidade um pleito eleitoral, ele passa a ser julgado tanto, antes era pelo juiz eleitoral, a parte do crime eleitoral, e a Justiça Comum julgaria o crime comum. Agora não, se tiver correlação com o crime eleitoral, o juiz eleitoral irá julgar, além do crime propriamente eleitoral, também passa a julgar o crime comum. Qual é a vantagem disso, doutor Kennedy? Nós temos uma centralização, quer dizer, você vai operacionalizar numa única vara todos os crimes que ocorrem na base territorial do Estado. Quer dizer, nós teríamos aí um juiz especializado em que você não teria uma multiplicidade de decisões em fatos, digamos assim, aproximados. Então você vai ter uma decisão quase única com relação ao mesmo fato. Fatos assemelhados, uma decisão quase única, porque é processado por um só juiz. Agora, para que isso aconteça, para que isso seja efetivo, é necessário que se tenha uma estrutura de apoio ao magistrado em decorrência da complexidade desses processos. Nós temos processos que vão migrar agora da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, da Justiça Comum para a Justiça Eleitoral, e aí o juiz vai ter que ter um assessoramento maior. Ele vai ter que ter um contador, ele vai ter que ter um economista, ele vai ter que ter um financista, ele vai ter que ter assistentes. Por quê? São processos complexos, às vezes são vários volumes, de uma matéria que você vai ter um aprofundamento maior, e a gente tem que entender que o juiz eleitoral, ele também é juiz da Justiça Comum. No meu caso, eu sou titular da 14ª Vara Criminal, que processa tráfico de entorpecente, e estou como juiz eleitoral da primeira zona durante um biênio. Então, além da atividade da zona eleitoral, eu também vou ter a atividade da vara comum. Então, assim, é um arcabouço, né, de processo muito grande e que aí nós vamos necessitar, como você unifica todo o Estado, de uma assistência muito maior. Vai contar com o apoio de uma equipe, precisa contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Necessariamente. A presidência vai discutir como se processará, quer dizer, aí termina o recesso agora dia 20 de janeiro. Então, 20 de janeiro a gente já começa a trabalhar a formatação de uma equipe, né, que vai dar esse suporte. Mesmo porque, apesar de ser recente a decisão da criação dessa vara única, nós já temos alguns entendimentos de que há um vício formal na determinação de questão da competência territorial. Ou seja, o crime que acontece em Mossoró, que acontece em Caicó, que acontece em Macaíba, né, o entendimento de alguns juristas é no sentido de que lá se processe. Até para a pessoa que vai ser processada, você teria essa proximidade, né, com o juiz da sua zona eleitoral. Ou seja, o seu processo não se deslocaria de Mossoró para que você viesse a ser processado na capital.
Então, já há entendimento nesses casos, isso vai, certamente seremos provocados e vamos analisar se realmente a competência será funcional, né, ou se ela será deslocada para o juiz da zona onde ocorreu o fato. Aqui no estado, a princípio, vai ficar toda essa demanda criminal, vai ficar concentrada na primeira zona eleitoral de Natal. Na primeira zona eleitoral de Natal. E essa zona, quando começar a funcionar com as demandas criminais, ela já começa com processos migrando para ela já, né? Depois do recesso. Com certeza. Terminou o recesso, esses processos vão ser encaminhados pelos juízes que perdem a competência e esses juízes já vão encaminhando os processos para a primeira zona eleitoral, que é quando a gente vai ter ciência, mais ou menos, do volume, né? Da demanda, da complexidade dos autos, né? Vai ter atuação do Ministério Público Eleitoral, que vai ter que rever todos esses processos, que já são processos bem encaminhados, né? Talvez deles, alguns até já prontos para sentença, enquanto que outros ainda em fase de instrução. Então a gente só vai ter noção dessa demanda quando os juízes encaminharem os processos. Por quê? Nós já temos aqui em Natal processos criminais nas 5 zonas. Então esses processos das 5 migrarão todos para a primeira, das 4 migrarão para a primeira zona eleitoral. Em última análise, o que se espera com essa especialização da zona eleitoral em demandas criminais é uma uniformização, né, dessas demandas. Isso. Você centraliza numa única vara todos os processos e as decisões necessariamente vão ser produzidas por um único juiz, né? A atuação será de um único promotor eleitoral e há essa centralização, uma concentração, né? E essa concentração, no final, gera essa uniformização de decisões. Ok, doutor Kennedy, muito obrigada pela sua participação e por todas essas informações. Ok, muito obrigado, eu que agradeço. O Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui. Para rever todo o nosso conteúdo audiovisual, acesse o nosso canal no YouTube. Aguardo você na próxima edição.